A gente sabe que receber a notícia de um diagnóstico de câncer é um momento muito delicado. E não é só pelo diagnóstico de câncer em si, mas também porque essa informação muitas vezes é acompanhada de diversos sentimentos, principalmente o medo em relação ao futuro. A gente tem que entender que é normal se sentir assim, mas apesar disso, a gente não pode permitir que os sentimentos negativos afetem nenhuma das fases do seu tratamento. O que eu quero te dizer é que você não pode evitar ou retardar o seu tratamento devido a esse sentimento. Eu acredito na possibilidade de cura e você também deve acreditar, antes mesmo de dar o primeiro passo nessa nova etapa da sua vida. Para te ajudar nisso, com base em muitos anos de experiência trabalhando duramente contra o câncer, eu separei algumas orientações importantes que podem te ajudar após um diagnóstico de câncer. A coisa mais importante, sem sombra de dúvida, é o cuidado que você deve ter com a sua mentalidade em relação a tudo que está acontecendo. Se você não trabalhar isso, se você não trabalhar a sua mentalidade, todo o resto pode estar prejudicado. Com a cabeça mais equilibrada possível, a gente deve se preocupar com uma boa equipe especializada. Após o diagnóstico, uma das minhas principais recomendações é que você escolha com bastante cautela o médico que vai cuidar de você. Essa situação, essa escolha pode fazer toda a diferença no resultado do seu tratamento. E também no grau de sofrimento ou na dificuldade que você pode ter para passar por esse período conturbado. É muito comum que ocorra uma busca desesperada por um tratamento imediato logo após o diagnóstico. Obviamente você não deve perder tempo desnecessariamente, mas é importante ter calma nesse momento, porque afinal de contas, essa doença não vai evoluir rapidamente em alguns dias. Pesquise sobre a equipe médica, afinal você vai passar muito tempo sendo atendido por essa equipe e tenha uma conversa muito aberta com o seu médico, muito franca com o médico que você escolheu. Você vai ter essa pessoa como referência, no mínimo pelos próximos 5 anos da sua vida. Então, pense bem. É fundamental ser forte e ouvir tudo que o seu médico tem a dizer. É preciso que você, como paciente, entenda todos os detalhes do seu estado de saúde. Você entenda a gravidade ou não do caso. Você entenda de forma bem realista quais são os próximos passos que você tem que tomar a partir daquele momento. Faça anotações para que você não possa esquecer nada e aproveite as consultas ao máximo para que você possa esclarecer todas as dúvidas. Se você entrar num tratamento desse cheio de dúvida, tenha certeza que o seu sofrimento pode ser muito maior depois. Um segundo ponto importante em relação a isso é a importância de iniciar e dar continuidade no tratamento. Todo mundo sabe que o tratamento é bem mais eficaz se a doença estiver no estágio inicial. Cada estágio da doença tem um tipo de tratamento específico e tem resultados também diferentes. Quando a gente faz o diagnóstico de qualquer tipo de câncer, o próximo passo é a gente fazer um negócio chamado estadiamento da doença, que é uma forma que a gente encontra de medir a extensão de cada doença. A gente mede então se essa doença está no local onde começou, se ela já atingiu outros órgãos e várias outras informações que a gente pode conseguir fazendo diversos exames especializados. Uma coisa importante, mas muitas vezes que é negligenciada, é a situação do suporte psicológico. É fundamental que você busque ajuda para lidar com esse momento difícil da sua vida, da melhor forma possível. Pode ser que você não precise de um profissional para isso, mas procure se cercar de amigos, de familiares mais próximos ou de qualquer pessoa que possa te dar o suporte psicológico que você precisa nesse momento. Isso é extremamente importante para o resultado do seu tratamento. E aqui cabe uma observação. Livre-se dos curiosos. Tem gente que está até próximo, mas não te deu nem bom dia. E muitas vezes é essa pessoa que nunca ligou para você que vai fazer questão de te procurar e vai te oferecer de forma não solicitada algum tipo de orientação. Pode ser algo útil? Sim, até pode ser. Mas essa não é a regra. Muitas dessas pessoas, mesmo que sejam próximas ou até parentes, pode até ter uma boa intenção, mas não tem nenhum conhecimento sobre esse assunto. E isso pode acabar atrapalhando a sua saúde emocional. O conselho mais importante nesse assunto é: selecione bem as pessoas que participam nesse momento. Você tem todo o direito de se livrar de algumas pessoas. É isso mesmo, se livre de algumas pessoas. Você vai ter que aprender a lidar com diversos sentimentos. E o medo é um dos primeiros sentimentos que aparece. Você pode ter medo de morrer, você pode ter medo dos efeitos colaterais do tratamento, medo de perder o cabelo, de deixar a família, medo de perder o emprego.
medo de não ter dinheiro, de ter mudanças importantes no seu corpo, e até mesmo você pode ter o medo das mudanças nos relacionamentos pessoais. Tudo isso pode acontecer. Eu sei que é triste, eu sei que é desumano, mas muitas pessoas neste momento crítico são abandonadas. Em quase 30 anos lidando com oncologia, eu já vi muito isso acontecer. Toda essa ansiedade e incerteza pode determinar uma sensação de angústia e reforçar todos os medos que você nem sabia que teria. Outros sentimentos que podem surgir são a sensação de tristeza, de revolta, de insegurança, falta de aceitação e até mesmo culpa. Nesse momento, você deve tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, para não descontar a sua raiva e a sua frustração nas pessoas que estão ao seu redor e que, na maioria das vezes, só querem ajudar. Essas pessoas podem até não saber como, mas de uma forma geral, elas querem te ajudar. Devemos entender que câncer pode limitar a capacidade das pessoas de fazer algumas atividades, mas de uma forma geral, é importante que você tente viver de forma mais normal possível. Tente manter os seus compromissos. Tente manter uma boa parte da sua rotina, assumir novas rotinas. Isso é muito importante. Se você perder a rotina, você perde um pouco a sensação de confiança, aquela sensação de que está sob o controle da sua vida. E isso é extremamente importante para o resultado final do seu tratamento. Se você ceder a sentimentos de dependência, você pode estimular um posicionamento vitimista, que vai aumentar ainda mais o seu sofrimento em um momento que já é o suficientemente difícil. Tem outra coisa que eu também vejo acontecer com muita frequência. Às vezes os pacientes se culpam por desenvolver a doença porque fizeram algo errado ou deixaram de fazer algo. Aí vem aquelas frases famosas que a gente vê muitas vezes. Ah, devia ter parado de fumar, então devia ter bebido menos, ou então devia ter comido uma alimentação mais saudável, não devia ter comido tanta porcaria, devia ter levado uma vida mais tranquila. Quer saber de algo realmente importante? Isso não ajuda absolutamente nada. Tenha uma coisa importante na mente. Se livre de tudo que pode atrapalhar o seu resultado, inclusive de pensamentos como esse. Alguns podem achar até meio estranho um médico especialista em câncer dar um conselho como esse, mas aproveite essa situação e se livre também de algumas pessoas. Gente que não te ajuda nesse momento não precisa ficar perto de você. Selecione apenas os melhores e delicadamente diga aos outros que você vai se afastar um pouco, que você está fazendo um tratamento difícil, complicado e demorado e você precisa de um pouco de espaço. Outra orientação fundamental para você: conheça os direitos da pessoa com câncer. Quem tem o diagnóstico de câncer tem uma série de direitos, uma série de benefícios assegurados pela legislação. Se você trata pelo SUS, o tratamento tem que começar no máximo em 60 dias. A lei assegura isso. Você tem direito também ao saque do FGTS, você tem direito à isenção do imposto de renda, você tem direito ao auxílio-doença, você tem direito à compra de veículos adaptados com desconto, quitação do financiamento de imóveis e várias outras situações que podem te ajudar nesse momento. Tem muita coisa importante sobre esse assunto e aqui embaixo você vai encontrar, se você quiser, um link para um curso completo sobre os direitos do paciente com câncer. Isso pode realmente te ajudar. Depois do diagnóstico, de passar por todo esse turbilhão de emoções, são necessários vários exames. Esses exames eles servem para medir a extensão da doença e para medir também o resultado do tratamento que você está implementando. Durante o tratamento, para qualquer tipo de câncer, é muito importante os cuidados em relação à alimentação. Então, procure não se descuidar desse importantíssimo aspecto. Você pode ter a ajuda de um profissional da área, mas o bom senso sempre fala mais alto nesses momentos. É importante deixar claro que cada organismo é único e responde de forma única e de forma diferente ao tratamento. Tem gente que tem muitas reações. Outras pessoas podem passar por diversas fases do tratamento com pouco ou com nenhum desconforto. Converse também com seu médico sobre a utilização de outros medicamentos. Você pode usar alguns medicamentos que podem interagir com as medicações usadas no tratamento do câncer, e isso pode influenciar no seu resultado final. De uma forma geral, é importante que você consiga manter uma rotina, e essa rotina deve ser o mais próximo possível do seu normal, inclusive com algum grau de atividade física. Tem uma última coisa importante que deve ser conversado com a equipe médica que vai cuidar da sua saúde. Não se esqueça desse detalhe. Tenha clareza do que fazer caso aconteça alguma emergência oncológica. Isso deve ficar bem claro, porque muitos hospitais não estão preparados para o atendimento de um paciente oncológico.
Provavelmente, se você for parar numa emergência do hospital, dificilmente você vai ter lá um oncologista especializado para te atender. E esse médico plantonista, ele pode se sentir inseguro em relação a alguma providência que deve tomar em relação ao seu caso. Mas vamos entender, o que é uma emergência oncológica? São aqueles problemas de saúde causados pelo câncer ou pelo tratamento do câncer. Vamos entender melhor essa situação. Uma febre, por exemplo, de uma forma geral, pode não ser algo muito preocupante, pode ser uma virose, uma coisa qualquer. Mas se você está fazendo quimioterapia, você pode ter baixas células de defesa do organismo. E se, em vigência da quimioterapia, você passa a ter febre, isso pode ser caracterizado por uma emergência oncológica, porque isso pode evoluir para uma sepse. Então é importante perguntar para o seu médico em que situações você não deve se preocupar e em que situações você deve se preocupar. Você não pode viver o tempo todo assustado, achando que tem que ir para o hospital a qualquer momento. Isso prejudica muito a sua qualidade de vida se você agir dessa forma. Por isso que é importante você entender com clareza quais são os efeitos colaterais considerados comuns em relação ao tratamento, como se posicionar frente a isso. Ou seja, o que é causado pela cirurgia? O que é causado pela quimioterapia? O que é causado pela radioterapia? Ou qualquer outro tratamento que você esteja fazendo? E o que está fora disso e pode ser considerado como uma complicação e deve ser tomado providência. A mensagem mais importante que eu tenho para você é a seguinte: diagnóstico de câncer não é definitivamente uma sentença de morte. Atualmente a gente tem muitos recursos, a gente tem muita estratégia, tem muitas abordagens eficientes. Então procure uma equipe que você confia e siga em frente. Duas coisas importantes para finalizar. Primeiro, se você não está inscrito nesse canal, essa é a hora, faça isso agora. E se você quiser participar do portal Vida Sem Câncer, aqui embaixo tem um link que te leva para lá. Lá dentro desse portal você vai ter vários conteúdos que falam sobre câncer, algumas entrevistas, histórias de pacientes, história de superação que pode te ajudar a superar esse momento terrível da doença.